Cara, na verdade ela era muito criança. Só rolou uns beijos, ela tinha 10, 11, 12, 13 anos. Sequência 187.3, página 29 e 30, do relatório da extração dos dados telemáticos do celular do acusado. Excelentíssimo senhor desembargador Evandro Portugal, desembargador Gamaliel, desembargador Miguel Kfouri, eu os cumprimento, representante da Procuradoria, demais circunstantes, colegas advogados, professor Pontaroli, que não sei se está aqui, mas que foi meu professor, gostaria de cumprimentá-lo. E o motivo que me traz a essa tribuna hoje, excelências, é de fato um crime abjeto, bárbaro, que é beijar uma criança de 10, 11, 12 anos na boca. O nome disso aqui é estupro de vulnerável. Isso é abjeto, isso é nojento, isso é bárbaro, ninguém aceita. Inclusive um pai que descobre isso, desembargador Gamaliel, quase 10 anos depois. Ele não sabia disso à época dos fatos, quando ela tinha 10, 11 anos. Quando ela conta, retomando o vínculo com o pai, o acusado quer confesso desde o início desse processo. Toma as atitudes não mais cívicas, mas que os jurados entenderam, motivadas por um relevante valor. Não sou eu que entendi, foram os jurados. E, com a máxima vênia, assistência de acusação, que não falou do recurso interposto por eles, não falou porque estão pedindo que esse tribunal afaste o privilégio sem anular o julgamento. O réu é preso. Quando é preso, entrega o celular e confessa, desembargador Evandro, fui eu mesmo. Confessa. Desde o inquérito policial ele confessa, na instrução ele confessa, e diz o seguinte, olha, dias antes, para ter certeza que esses fatos com a minha filha aconteceram, eu conversei com ele. E ele revelou. Cara, na verdade, ela era muito criança, mas só rolou uns beijos ali na boca e tal. E aí eu pergunto, tá, mas quantos anos ela tinha? E a resposta que vem é 13, 14, 15. E para não me estender nessa prova que é abjeta, que é nojenta, há comentários no seguinte sentido, olha, se ela quiser hoje em dia, até eu caso com ela. Para resolver isso aí, eu caso com ela. Beijei mesmo. Quer saber? Beijei mesmo. Isso está nos vídeos. Vídeos esses, inclusive, que eu tive a oportunidade de mostrar aos desembargadores na oportunidade em que fui a vossos gabinetes. E o grande ponto aqui, excelências, não é, por assim dizer, o debate sobre o reconhecimento desse privilégio, porque o Conselho de Sentença, soberano que é, entendeu que foi um relevante valor moral. Agora, o ponto que me traz aqui, excelências, é o fato que reside no quesito elaborado. Quando o quesito foi elaborado, desembargador Evandro, o quesito constou com esse texto aqui, ó. O acusado praticou o crime impelido por motivo de relevante valor moral, eis que a vítima havia beijado. E eu peço atenção ao verbo beijar, porque o que a defesa colocou no quesito e foi aceito pelo juiz de origem era um beijo. Veio a fundamentação e diz o seguinte: entendo pela aplicação da causa de diminuição na menor fração para homicídio privilegiado, porquanto, a despeito da relevância, não há elementos suficientes a corroborar o abuso. A defesa não falou de abuso. E por que eu faço essa distinção, senhores? Porque pode ser, desembargador Gamaliel, que ela com 10, 11 anos, 12, 13, 14, quisesse. E não foi um abuso. Mas o jurado reconheceu que houve um beijo. E que houve beijo à prova técnica no processo. Há uma extração do celular que, inclusive, diz o seguinte: a M1, voz, o locutor 1, atribui-se as características do réu. A M2 atribui-se as vozes de... Então é uma prova técnica, uma confissão da vítima. E o ponto que foi trazido aqui é relevante. Ora, a vítima desse crime de estupro foi ouvida. E ela negou. E por que ela negou? Ela negou por aquilo que a gente já sabe, e tanto a gente busca combater, a respeito da revitimização. Há uma subnotificação nesse tipo de delito,
Porque as vítimas não querem contar nem para o pai, nem para a mãe, nem para familiar. Aí, 10 anos depois, ele ia sentar na frente de um juiz, de um promotor, e falar, não, foi tudo isso e mais. Sabendo que o pai estava sendo acusado de ter matado por esses fatos, mas é óbvio que ela ia negar. Mas qualquer um de nós iríamos negar. Havia uma imputação contra o pai dela. E a culpa recairia sobre ela também, porque depois de tanto tempo confessou para o pai. Olha, isso aconteceu mesmo. E o grande ponto, excelências, é que esse acusado primário, que tem deficiência nas mãos, deficiência nas pernas, confessa que faz isso, está há quase 3 anos preso e recebe uma diminuição de pena de 1/6, com uma fundamentação que não guarda relação com o quesito. Desembargadores, não se falou no quesito sobre abuso, se falou no quesito sobre beijo. E é uma prova técnica no processo onde a vítima admite que deu um beijo de novo. Cara, na verdade, ela era muito criança. Só rolou uns beijos ali e tal, e boa. Beijo em criança e boa? O jurado reconheceu que é relevante valor moral. Agora, afastar a incidência em 1/3 para colocar em 1/6, porque não houve prova do abuso. Desembargador, o jurado não votou abuso, o jurado votou um beijo, o quesito é claro. O artigo 483, quando estabelece no parágrafo único a elaboração dos quesitos, estabelece que, na última linha, os quesitos serão formulados pela pronúncia e também pela fala das partes. Quando nós propusemos o quesito, falou-se de beijo, porque de beijo havia prova. E se o jurado entendeu que beijar uma criança, quando ela tivesse 13, 14, fosse adolescente, é relevante o valor moral? Com a máxima vênia, não pode o juízo entender que não há prova de abuso, porque o abuso não foi votado. Então, excelências, o nosso pleito aqui reside tão somente na aplicação da dosimetria da pena. Esse pai que é primário do desembargador. E ninguém está aqui defendendo selvageria. Ninguém está aqui defendendo ato de incivilidade. Ninguém está aqui fazendo isso. Nós estamos aqui para avaliar o que aconteceu e verificar, caso tenha acontecido, se há uma razão da aplicação máxima desse privilégio. E a prova do processo deixa evidente. E um pai, quando descobre, seja 1, 2, 3, 5, 10 anos depois, como foi nesse caso que aconteceu, pode vir a tomar uma atitude como essa, que não é cívica, que não é a mais adequada, mas que é, aos olhos do jurado, suficiente para uma redução de pena. Eu não sou pai, não estou no meu local de fala. Mas se alguém mexe com a minha mãe, se alguém mexe com o meu irmão, talvez fosse eu que estivesse sendo julgado aqui, pelo amor de Deus, Deus me livre que isso aconteça. Então, o pedido da defesa é para que vossas excelências apliquem essa redução no grau máximo, porque se fala de beijo, não se fala de abuso. Portanto, prezando pelo tempo, sabendo já da quantidade de processos que essa Câmara julga todas as quintas-feiras, esse é o pleito da defesa para que haja aplicação no grau máximo do privilégio nesse caso. Eu agradeço os ouvidos atentos e devolvo a palavra. Muito obrigado, desembargador. Nós agradecemos, doutor Paulo Gabriel, e eu convido à tribuna agora o último advogado assistentado, doutor Ricardo Cândido.